Muitos amigos perguntam assim: olha, cara, como é que tá esse FDIC aí do São Paulo? Isso reflete muito a falta de transparência do clube, a falta de governança do clube, que faz aí um link, uma associação direta ao que o Renatinho acabou de falar, em relação a você ter conselheiros vitalícios. Hoje se discute a volta na verdade, a eleição de um presidente que foi um ex-presidente da CBF, que saiu completamente pela porta dos fundos, nas páginas policiais, né, digamos assim. Então, é muito triste você entrar naquela velha máxima, né, de que nem tudo é tão ruim que não possa piorar ainda mais. E aí, deixa eu tentar responder essa pergunta sendo bem franco, né? Como é que está o FDIC do São Paulo? Ninguém faz a menor ideia, mas a gente pode trazer alguns indicadores que já mostram um pouco de incongruência. Primeiro deles, o que é importante a gente saber? Por que esse resultado do São Paulo ele não foi tão ruim, ainda que os indicadores sejam muito ruins? O clube ele recebeu um aporte relevante, que é o aporte do próprio FDIC, né? Então, o clube domou a sua dívida, né? Então, pensa que ele pagava muito caro para determinados bancos, mais ou menos aí CDI mais, exemplo, tá? Mais 15, CDI mais 10, CDI mais quanto que fosse, e esse FDIC ele trouxe ali um CDI mais 5 muito confortável para o clube. Só que para isso o clube falou, ó, você tem uma limitação de gastos em 300 milhões de reais, 350 no futebol. Você, no momento que não pagar a cota sênior desse FDIC, ou seja, quem botou mais dinheiro, você naturalmente passa a ter gatilhos, os tais covenants, né? Que eu vou pegar uma antecipação de receita da Globo, um pouquinho do seu sócio torcedor, uma fatia do jogador que você vendeu. E quando isso acontece, né? Com isso acontecendo, você começa a trazer esse FDIC de algo como vou melhorar no longo prazo, muito parecido com o que a gente falou para o Fluminense. Ó, você teve um evento extraordinário, não foi uma semifinal de Mundial, mas foi aqui um cheque limpo, um reperfilamento da dívida. Você pagava caro por essa dívida, agora você está pagando mais barato. E aí, quando você vai olhar o que o clube fez, primeiro, em ausência de transparência na folha salarial, mas nos gastos que a gente pode olhar e comprovar, aí você começa a ver que o clube, basicamente, ele reduz um pouco do seu endividamento, porque teve muito dinheiro entrando, mas ele não recebeu um dinheiro extraordinário, ele loteou o futuro para isso. Então a gente não sabe, e isso não é transparente, obviamente, como operação de mercado sigilosa, e o clube não divulga os seus balancetes, a gente não sabe se no ano de 2026 o FDIC não falou, ó, já que você furou aqui o combinado, digamos assim, eu vou aplicar alguns gatilhos, então eu quero mais receita de TV, eu quero mais quero uma fatia maior do jogador que você vai vender, e isso naturalmente coloca o clube numa incerteza muito grande. E hoje você não tem um porta-voz no clube que você possa cobrar primeiro. Como está esse PDIC? Porque, veja, o futebol ele tem algumas incongruências, né? O primeiro que é você maltrata o seu consumidor e mesmo assim ele volta. Isso aqui a gente sempre fala aqui. Mas, ao mesmo tempo, você não pode achar como presidente de um clube que é tranquilo e natural que você faça uma operação de FDIC desse tamanho e que você fique 1 ano e meio, 2 anos sem reportar para sua torcida como isso está acontecendo. Se isso reduziu a dívida, se isso não reduziu a dívida. Então, é até meio frustrante para quem vem aqui nos assistir, mas na verdade isso é uma responsabilidade de um dever de transparência do clube perante o torcedor. Porque não é uma associação que possui uma máquina de geração de receitas da piscina do clube, do bar do clube, e que uma legião de súditos gostaria e torce por uma galera da piscina, por uma galera da bocha, por uma galera do tênis de mesa. Muito pelo contrário. É um clube social que se aproveita daquela pessoa que, endividada, como está aí a grande parte dos brasileiros, né, da massa brasileira, ela pega o dinheirinho suado dela e vai lá no Morumbi assistir um jogo. Compra uma camisa do São Paulo para dar de presente para um filho, para um pai. Então você não. Desculpa, não é aquela musiquinha ridícula lá de uns anciões cantando. Isso,
isso não tem mais lugar em 2026. E aí vai entrar muito no que tanto o Rick quanto o Renatinho falaram aqui. Você está morrendo, você está diminuindo o tamanho do seu clube. E o São Paulo é entre terceiro e quarto maior clube em geração de receitas do futebol brasileiro, em receitas recorrentes. Só que o que está acontecendo? O filho daquele cara no Centro-Oeste que torcia para o São Paulo, o filho daquele cara no Nordeste que torcia para o São Paulo, virou Bahia, virou flamenguista, passou a torcer para um time local, está torcendo para os Palmeiras, que aumentou muito a capilaridade nacional dos seus torcedores. Então, o São Paulo, ele está, a gente brinca, né? Um clube do tamanho, uma associação do tamanho do São Paulo, ela não vai à falência de um dia para o outro. Ela morre aos poucos. Então, é muito triste falar isso, mas infelizmente hoje, o torcedor do São Paulo, ele está olhando muito mais para o que aconteceu com o Cruzeiro, para o que aconteceu com o Vasco, antes de tentarem aí retomar os trilhos, do que para o que está acontecendo com o Flamengo e o Palmeiras. Então, é muito triste dizer isso, e é muito ruim você olhar para um ano de FIDIC e olhar um capital circulante líquido do clube em 432 bilhões de reais. É muito triste você abrir uma aba aqui, como a gente tem, que é uma aba de custo de folha, e ter ali como não disponível. Isso mostra o grau de descaso para o que o dirigente ali, né, o menor quadro eleitoral dos clubes da Série A. Então, o quarto maior clube do Brasil, o terceiro maior clube do Brasil, ele é um clube que o torcedor sequer tem a transparência de quanto que o clube gasta em folha. Então, infelizmente, gente, é, ainda que o resultado do São Paulo não tenha sido de todo ruim, mais uma vez, o nosso papel aqui não é ler números, nem aplaudir dirigente. O nosso papel aqui é mostrar aonde estão os asteriscos da dívida, os asteriscos da receita. E hoje, quando você olha para um São Paulo em 2026, como a gente acabou de falar do Fluminense, é um clube que tem tudo para, dentro de uma performance esportiva, de um elenco envelhecido, mal, mas um clube que tende a trazer um 2026 muito pior do que foi em 25. E essa estratégia de restauração de dívida, dentro de uma falta de transparência, eu posso especular, né? Eu não posso trazer aqui uma leitura que ela divirja dos números, mas se não tenho números, eu posso especular. É muito provável que a reestruturação de São Paulo tenha dado em nada. Pessoal, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí de São Paulo? Não, acho que só complementando aqui o tanto que você falou quanto o Renato falou, o FDIC, que eu acho que é um dos, se não o principal tema financeiro aqui do São Paulo em 2025, ele, querendo ou não, tem uma estrutura que é interessante para o clube, porém também é uma faca de dois gumes. Por quê? O São Paulo, ele atingiu 1 bilhão de receita, porém grande parte dessa receita de 25 é não recorrente, venda de atletas, que em 2026, como a gente pode acompanhar do resultado esportivo de São Paulo, do elenco atual, não vai chegar nesse mesmo patamar. E a questão do FDIC é que o FDIC ele antecipa as receitas futuras. Então o São Paulo ele está abrindo mão de forma gradual de receitas recorrentes que ele teria nos próximos anos. A questão do São Paulo é o momento que você antecipa essas receitas, se você não utiliza elas para pagar sua dívida, para amortizar o seu passivo, para reestruturar de forma maior ali o passivo bilionário que o São Paulo hoje tem, você acaba tendo um risco de, nos próximos anos, você não ter as receitas recorrentes também. Então, é um risco grande que o São Paulo toma de, não tendo um desempenho esportivo, que é o que está acontecendo hoje, o São Paulo também não ter as receitas que poderia ter por ter antecipado elas. E eu acho que isso passa por um aspecto também mais conceitual de crise de identidade. O São Paulo hoje o São Paulo era um clube que tinha uma gestão de primeiro mundo, pautada ali em conceitos
do continente europeu, de gestão, de administração financeira, de investimento. São Paulo teve o melhor CT da América Latina, São Paulo foi pioneiro em muita coisa aqui no Brasil, só que hoje o São Paulo passa por uma crise política, uma crise de identidade que faz com que o clube não tenha um planejamento estratégico. O clube ele acaba antecipando suas receitas, acaba querendo gastar elas com um elenco caro, e ao mesmo tempo não há um plano, ou pelo menos não é divulgado para o público geral, para a torcida, para a gente que está fazendo as análises, para o mercado como um todo, de que o São Paulo tem um plano para reestruturar esse passivo bilionário. O São Paulo tem um plano para fazer realmente um turnaround, de ter um crescimento saudável, ter uma receita sustentável, de estar com as dívidas controladas. Então, assim, é uma crise que é o que o Renato comentou. São Paulo é o terceiro, quarto maior clube do Brasil, só que hoje é um dinossauro, é uma estrutura velha, com líderes ali dentro, principalmente políticos, que tomam decisões muito pautadas em ego, muito pautadas em momento político, em pressão da torcida, que, assim, o futebol hoje, como a gente está vendo nos últimos anos, os clubes são empresas, o futebol é um negócio, o futebol não é o mesmo futebol do século passado, com modelo associativo. Então, os clubes, um clube que gera, uma empresa que gera 1 bilhão de receita, tem que ter governança, tem que ter responsabilidade financeira, tem que ter um planejamento estratégico. E é o que São Paulo hoje justamente não tem. Então, se coloca numa posição muito difícil, se coloca numa posição ingrata que a torcida pede resultado e, assim, estamos aqui, como eu posso falar, como time do meu coração, que a gente fica à deriva, mas acho que a gente conseguiu passar um pouquinho pelos números. Pô, eu só tenho 2 pontos aqui, Brunão e Ricardo, para a gente aí poder seguir para o Santos. Os 2 detalhes. Eu estou aqui com o balanço do São Paulo, diferente do Fluminense, São Paulo tem exposição a banco relevante. Então, hoje, São Paulo tem algo em torno de 272 milhões, base 31 de dezembro de 2025, em bancos. Né? 190 de curto prazo, mais 81 de longo prazo. E aí, quem são os banqueiros? Bradesco, Daicoval, né? Daicoval tem um perfil muito forte de antecipação de recebível Globo, e Banco Rendimento. Então, assim, quando você pega Bradesco, beleza, mas quando você pega Daicoval e Rendimento, eu sou ex-mercado financeiro, conheço essa dinâmica, a galera espreda bem, sabe? Então, o custo de carregamento da dívida, ainda que tenha ali um custo financeiro ano de 116 e seja menor que o Flu, certamente ele está buscando ali, o cara vai tirar a diferença dele. O que é que um banco rendimento, e aí eu vou pegar o número com todo respeito ao banco rendimento, mas o São Paulo tem hoje lá nele uma operação de 12 milhões de reais. Perceba, o São Paulo não é um banco que precise buscar 12, não é um clube que precise buscar 12 milhões no banco rendimento, entende? Então precisamos entender o que é essa dinâmica. E olha que o São Paulo tem um FDIC por trás, dando capital de giro nele. E por último, e eu acho que é o não menos importante, talvez o mais importante, é a nota explicativa da auditoria que ela menciona do que se tem hoje do caso do São Paulo, né? Ela coloca lá, investiga a auditoria RSM, né? Uma multinacional conhecida aí, e ela coloca aqui investigações em andamento. Chamamos a atenção para a nota explicativa número 26, as demonstrações financeiras, estou lendo na íntegra, que descreve a existência de investigações em andamentos conduzidas pelos órgãos competentes, envolvendo, entre outros aspectos, movimentações financeiras, exploração de ativos vinculados ao estádio Monumbis, negociações envolvendo atletas profissionais e procedimentos administrativos internos. Então, estão dizendo aqui que está em fase de apuração, tramita sob caráter confidencial. Então, acho que isso diz muito do que é esse São Paulo hoje, infelizmente, para esse clube que sempre foi uma referência, e não só de performance esportiva, referência de gestão, mas que ficou para trás, como a Nokia ficou, como a Kodak ficou. Tem chance de reverter? Tem, porque ninguém deixa de amar o São Paulo, mas os novos vão escolher outros para amar. Perfeito. E assim,
é muito é muito importante a gente ter aqui uma reflexão sobre essa aula que o Renatinho acabou de dar, que é assim, depois que a sua linha no banco, nos bancos tradicionais, ela esgota, se a gente acabou de falar, né, de CDI mais 5, CDI mais 9, quanto mais você acessa esses bancos menos conhecidos, né, popularmente, mais caro vai ser o custo dessa dívida e mais fortes vão ser as garantias. Então, literalmente um pesadelo.